Boa tarde, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Aline, Eliana, Rosa, Estela Mares, a paz do Senhor Jesus, esteja com todos, com a sua família, com a sua casa, com seus irmãos, com seus amigos, com os nossos filhos, né? Os nossos filhos precisam muito, a paz do Senhor Santuza. Parabéns, viu, Santuza? A minha irmã Santuza é vovó, viu, irmãos? Parabeniza ela aí, ganhou o Leandrinho Júnior, é uma bênção. A gente está muito feliz, fruto de oração, fruto de perseverança, né, Santuza? Graças a Deus ela já mandou a foto para nós estamos muito felizes por essa bênção. De mais uma vidinha aí que o Senhor cuidou e preparou para estar nessa terra, né? Vencendo todos os dias, vencendo todas as tribulações. Como disse Ana, por esse menino orava eu. Ela orava por um filho e o Senhor o concedeu. A paz do Senhor Renato, Deusenir, Cleide, sejam todos bem-vindos. Geisa, irmã Sueli, seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus, Silvino, Cristina. Nós estamos felizes porque o Senhor está conosco todos os dias. Todos os dias, independente da circunstância. Nós vemos aqui que Ana, primeiro ela chorou, ela se amargurou, ela orou e depois ela cantou. Viu, meus irmãos? Os irmãos devem conhecer essa passagem. Paz do Senhor Renato Bertolini, Danilo, Meire, paz do Senhor irmã Mércia, seja bem-vinda. Paz do Senhor, irmã Edivanda triste que a irmã Edivanda não vai orar hoje, ficou para a semana que vem, mas Deus sabe todas as coisas e a gente sabe que Ele está no controle. Paz do Senhor, irmão Gilberto. Então nós vemos que Ana, irmãos, ela teve a vitória porque ela não desistiu de confiar em Deus. Ela foi uma mulher que ela mudou a história de uma nação, através desse filho, Paz do Senhor Silvino, através desse filho que ela orou, fez um voto para o Senhor, e o Senhor então realizou o pedido, a Paz do Senhor. Mãezinha Cleusa, seja bem-vinda. A mãe Edivanda está falando que não vai desistir, glória a Deus, é isso mesmo. Às vezes bate o cansaço, às vezes bate a fadiga, o desânimo, muitas vezes o medo, a insegurança, mas em meio a tudo isso, o Senhor cuida de nós, nos dá força e ajuda-nos a prosseguir. Então nós vemos aqui que Ana, ela pediu a Deus esse filho, Samuel, que foi um juiz muito respeitado ali na época dos juízes, um profeta de grande poder na presença de Deus. Nós vemos então que Deus, irmãos, Ele concentrou a sua atenção em Ana, uma mulher que foi um exemplo de obediência e reverência ao Senhor. Ela podia ter agido de tantas outras maneiras, mas ela preferiu agir orando. A paz do Senhor, irmã Miriam, filha querida. Então ela obedeceu, seja bem-vindo, Carlos. Ela obedeceu e reverenciou a Deus e confiou em Deus. E ela orou numa época, irmãos, que era muito materialismo, desumanidade. Era o que estava ali naquela nação de Israel, que estava acontecendo. E Ana, então ela apareceu como uma mulher de fé. Paz do Senhor, missionária Ana Selma, seja bem-vinda. Como uma mulher de fé. E Ana orou e fez então um voto, como nós lemos no
no capítulo de número 1, que Ana fez um voto ao Senhor. E Deus então ouviu esse voto e essa aliança que ela tinha feito com ele, porque ele conhecia o coração de Ana. Ela prometeu que devolveria aquele filho que ela pediu ao Senhor. Olha, irmãos, então eu recebo a bênção, eu consagro a minha bênção para o Senhor e devolvo para ele. Falo para ele, olha Deus, o Senhor me deu, é teu. E com certeza ela confiou, porque ela levou Samuel, depois que desmamou, né, por volta dos seus 3 anos de idade, ela levou até o templo e entregou ali o seu filho para o sacerdote criar o seu filho, Samuel. E Deus então fica feliz com Ana, porque ela cumpriu o voto. Imagine, irmãos, você não ter o filho, de repente você consegue o filho, você acha que, né, quantas mães muitas vezes super protetora, quer cuidar, quer zelar e quer ficar, não quer muitas vezes nem entregar a Deus dentro da sua própria casa. Não se volta, não consagra para o Senhor. E olha o exemplo dessa mulher, o exemplo de Ana. Ela entregou ali no templo para que Samuel então fosse criado na presença de Deus por um sacerdote. Ela confiou plenamente no Senhor, que tinha dado aquele filho para ela e que ele cuidaria daquele filho. E é assim, meus irmãos, que nós devemos ser. Entregar os nossos filhos para o Senhor, consagrar os nossos filhos para o Senhor e saber que é Ele quem cuida e quem zela. E quando nós temos essa confiança que Ana teve, nós somos vitoriosas. Porque Ana aqui, ela não somente entregou o seu filho, como ela viu o seu filho prosperar. Os filhos de Penina não aparecem dentro da história da Bíblia, mas o filho de Ana, aquele que ela fez uma aliança com o Senhor, um voto com o Senhor, então ele aparece, ele foi importante, ele foi um profeta, ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel, o Saul e Davi, o rei Saul e o rei Davi. Foi então esse profeta, Samuel, filho de Ana, que tem uma grande história. Depois os irmãos procura ler o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, para ver os atos desse líder espiritual, que teve uma grande influência e levou uma nação a voltar-se para Deus. Um homem consagrado a Deus, ele fez toda a diferença, porque a sua mãe o ensinou nos caminhos que devia andar. Levou até o sacerdote ali, então Samuel, ele fez toda a diferença. E Ana, a mãe desse profeta Samuel, confiou no Senhor e honrou, e o Senhor mostrou as suas grandes bênçãos. Então nós vemos aqui que depois que Ana desmamou Samuel, levou até o sacerdote, ela disse assim no versículo de número 28 do capítulo 1, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, porque por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então ela pediu aquele menino para o Senhor, e ela devolveu aquele menino para o Senhor, e ela cantou. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, em forma de cântico. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como nosso Deus. E é verdade, não há rocha nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Aqui, Ana, ela estava falando de Penina, que era arrogante, que era
maldosa. Então ela estava dizendo, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Meus queridos irmãos, Deus pesa todos os feitos na balança. Ana se dobrou, recebeu a bênção, pagou o voto, cantou e viu a vitória do seu filho. Então ela continua dizendo, o arco dos fortes é quebrado. Muitas vezes a força do braço, ela é quebrada e a força de Deus quem prevalece. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome, porque Deus cuida. Até a estéril teve 7 filhos, tem 7 filhos. Olha que coisa tremenda. E a que tinha muitos filhos perde o vigor. Aquela que não confia em Deus, ela perde a sua força, ela perde o seu vigor. Mas Ana, ela estava cantando aqui e dizendo, o Senhor é o que tira a vida e que dá, que faz descer a sepultura e faz subir. Todas as coisas ele faz. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o montouro exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Samuel assentou ali entre os príncipes, ele era honrado na presença daqueles reis, para o fazer herdar o trono de glória, o trono do Senhor, porque do Senhor são as colunas da terra. O que tem te preocupado? O que tem te deixado amargurada, triste, amargurado, triste? Do Senhor são as colunas da terra. Ele conduz tudo, ele rege tudo. Não aflige o seu coração. O Senhor te dá um cântico novo, ele coloca um cântico na sua boca. Quando você confia nele, você louva, você canta, você engrandece, mesmo na hora difícil. Então ela continua dizendo, ele guarda, são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Dos céus troveja contra eles o poder do Senhor, né? Troveja contra os perversos e faz com que eles ficam emudecidos. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi se arramar à sua casa, porém o menino ficou servindo o Senhor perante o sacerdote Eli. Glórias a Deus, aleluia. Entrega para o Senhor, confia, coloca a sua cabeça no travesseiro e diz, Senhor, tudo está nas suas mãos. Eu estou aqui, o meu fôlego de vida o Senhor quem deu. O Senhor pode me exaltar e o Senhor pode me humilhar, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor tem o poder de fazer conforme Ele acha que deve ser feito. E nós devemos então falar para o Senhor, Senhor, o teu plano é perfeito, a tua vontade é perfeita. Por isso nós oramos todos os dias o Pai Nosso, Pai Nosso. Ali é uma oração sábia para nós. Pedir o nosso pão, agradecer e confiar em tudo que o nosso Deus faz. Então, Ana, a mãe desse profeta Samuel, confiou no Senhor, honrou por suas grandes bênçãos e a vitória vem, meus irmãos, para todas as pessoas que confiam em Deus. Aquele que confia no Senhor, mesmo quando ele demora para responder, é uma demonstração da nossa fé verdadeira, ainda que demore. Senhor, está demorando, mas eu confio que a minha bênção vai chegar, porque o Senhor é Deus e o Senhor faz tudo perfeito.
que não seja o meu desejo, mas que o seu desejo prevaleça na minha vida, porque é sempre o melhor. Então nós precisamos converter o nosso coração e pedir para o Senhor nos ensinar que a nossa mente, o nosso coração esteja completamente voltado para Ele nos ensinar qual é o seu querer, qual é a sua vontade, e para nós não pararmos, não deixar que a tristeza, que as lágrimas venham nos fazer parar, mas que nós possamos continuar a nossa caminhada com Deus até o fim, irmãos, até o fim. Não é um dia, não é um mês, não é um ano, é até o final, para nós sermos vencedores. Porque se nós caminharmos somente um ano e parar, caminharmos somente um mês e desistir, como que nós vamos receber a nossa vitória? Ainda que nós achamos tardia, ela virá, porque Deus, Ele faz, e Ele ajuda aquele que confia nele, e Ele honrou Ana. Ela fez toda a diferença em uma nação, irmãos. Não foi em uma casa, não foi em uma família, não foi em uma igreja, foi em uma nação. Ela fez toda a diferença e trouxe então aquele filho para fazer aquele povo voltar-se para Deus, porque eles estavam todos ali de qualquer maneira. Isso é um privilégio para uma mãe olhar e ver o seu filho como um juiz, um profeta, como um homem honrado de Deus. Um homem de Deus, não existe uma palavra melhor. Pode ser engenheiro, pode ser, irmãos, melhor título dessa terra. Não vai comparar com o homem de Deus. O título homem de Deus, mulher de Deus. Não existe título. Posso fazer as melhores faculdades. Posso ser a pessoa mais conhecedora dessa terra. Não vai fazer a diferença, porque quem faz a diferença é Deus em nossas vidas. Não somos nós que fazemos a diferença na terra. Podemos sim, até aqui, materialmente, trabalhar, lutar, mas o melhor título que nós devemos ter, pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, que levam a palavra sem se envergonhar, sem ter do que se preocupar, porque Deus vai então te honrar. Que o Senhor seja com você todos os dias da sua vida, com a sua casa, com seus filhos, com a sua cidade, com o seu país. Vamos orar constantemente pela nossa nação. Quando nós começamos essa live, eu lembro que nós orávamos quase todos os dias para a nossa nação. Irmãos, passou-se um ano e nós continuamos aqui, orando, confiando, clamando. Muitos já desceram à sepultura, mas nós sabemos que tudo isso é um plano de Deus, porque Deus, Ele está no controle até o momento que Ele achar que deve passar tudo isso. Então, o Senhor, Ele faz conforme o seu querer. E a nossa parte, orar, agradecer, engrandecer e entender os planos de Deus, porque são sempre os melhores. Amém? Então vamos orar. Peço para os nossos irmãos estarem na intercessão. A nossa irmã Meire está na intercessão. Hoje seria a irmã Edivanda, que iria fazer oração, louvor, mas Deus preparou de uma outra forma, outro dia. Então vamos estar aqui unidos num só propósito: engrandecer e agradecer o nosso Deus todo-poderoso, soberano, Salvador, Criador, que merece toda a nossa humilhação, todo o nosso louvor, porque Ele tem toda a força e nos criou. Amém, meus irmãos? Senhor, nessa hora, Pai, em primeiro lugar, nós pedimos perdão dos nossos pecados, porque nós sabemos que aquele que fala que não peca, já está pecando. Então, meu Deus, visita agora cada um dos meus irmãos, aqueles que estão ouvindo, os que vão ouvir, os que vão entrar, os que vão, Senhor,
meditar nessa palavra em 2 Samuel 2, o cântico de Ana, o engrandecimento de Ana, Senhor, a consagração que ela fez do seu filho, que ela entregou para o Senhor. Meu Deus, que os meus irmãos nessa hora possam entregar ao Senhor aquilo que muitas vezes está trazendo lágrimas, choro, solidão, tristeza. Pai, nós sabemos que o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. O Senhor, ó Pai, é tudo para nós. Nós te adoramos, Deus, pela beleza da tua santidade. Nós nos entregamos aos teus pés, Jesus, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Abençoa os meus irmãos, tira, Senhor, toda a enfermidade. Pai, visita os 4 cantos da terra, visita a nossa nação, Senhor. Oh, meu Deus, que precisa tanto, Pai, de oração, que precisa tanto, meu Deus, que o Senhor intervenha em tantas áreas, ó Deus. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor pode fazer todas as coisas que nada, ó Deus, pode impedir as tuas mãos de agir. Então, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz. Abençoa os enfermos, ó Deus, aqueles que porventura, Pai, estão numa UTI, visita agora, abençoa as criancinhas, os jovens, os adolescentes, os idosos, todos os seus filhos, ó Deus. Que o Senhor nessa hora venha, Pai, com as tuas mãos e alcance aquele necessitado, aquele, Senhor, que não tem ninguém por ele, o desvalido. Pai, ajuda. Coloca sobre essa água, Pai, a fé, a força. Deus, tira todo o cansaço, tira toda a enfermidade. Ao nós participarmos, ó Deus, dessa água, que é a tua unção, que é a tua graça, que o teu poder, Senhor, venha sobre nós. Em nome de Jesus. Ó Senhor, também nessa hora, Pai, nós abençoamos os nossos irmãos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Fica conosco, Senhor. Nos dá uma tarde de bênção, uma noite de paz. Nos traz boas notícias. Em nome de Jesus. Até segunda-feira. Tenham um bom final de semana. Que Deus os guarde, os livre e os abençoe. Em nome de Jesus. Amo vocês. Ficam com Deus.